O que leva alguém a arriscar tudo por uma paixão? Que força impulsiona uma pessoa a desafiar a morte repetidamente, sabendo que cada passo pode ser o último? Esta é a história de Wanda Rutkiewicz, uma mulher que não apenas desafiou as montanhas mais perigosas do mundo, mas também desafiou as expectativas de uma época que não estava preparada para a sua grandeza. Uma história de triunfo, tragédia e uma obsessão que a levou ao topo. E talvez ao mais profundo. Wanda Rutkiewicz não buscava a morte, mas sabia que, se ela chegasse, seria nas montanhas. Para ela, não havia lugar mais digno para partir. Suas palavras ecoavam com uma mistura de coragem e fatalismo. Muitos dos meus amigos me esperam nas montanhas. E em seus 30 anos de escalada, Wanda não apenas se tornou uma das maiores alpinistas do mundo, mas também perdeu mais de 30 amigos. No processo, que tipo de pessoa segue em frente após tanto sofrimento? Que tipo de força é necessária para encarar a morte nos olhos e continuar subindo? Wanda não era como os outros. Ela escalava sem oxigênio suplementar, carregando tudo o que precisava, nas costas. Em uma época em que o alpinismo era dominado por homens, ela não apenas competiu, mas superou muitos deles. Entre 1962 e 1992, conquistou alguns dos picos mais altos e perigosos do planeta, tornando-se uma lenda viva. Mas por trás de cada sucesso, havia uma luta constante. Contra a natureza, contra os preconceitos e contra seus próprios demônios. Tudo começou em Plzeň, Lituânia, em 1943. Wanda nasceu em uma família polonesa educada, mas sua vida deu uma guinada dramática após a Segunda Guerra Mundial. Sua família se mudou para a Polônia, onde Wanda cresceu como uma criança competitiva e determinada. Desde cedo mostrou uma força física e mental fora do comum. Mas houve um evento que marcou sua vida para sempre. Aos 5 anos, enquanto brincava com seu irmão e alguns amigos, eles encontraram uma bomba da guerra. Wanda sobreviveu, mas seu irmão e seus amigos não. Naquele dia, algo dentro dela mudou para sempre. Wanda canalizou sua dor no esporte. Na escola, tornou-se uma atleta destacada, competindo em eventos como arremesso de peso, salto em altura e corridas. Não bastava ser boa, ela queria ser a melhor. Sua obsessão por superar a si mesma a levou a treinar todos os dias antes das aulas e, em 1961, ganhou uma medalha de ouro no campeonato universitário polonês. Mas o destino tinha outros planos para ela. Um encontro casual mudaria sua vida para sempre. Em 1961, Wanda estava em sua motocicleta quando ficou sem gasolina. Um homem chamado Bogdan Janachowski parou para ajudá-la. Bogdan era um escalador experiente e, naquele dia, sem saber, abriu para Wanda a porta para um mundo que aprenderia para sempre. Ele a convidou para escalar as montanhas dos Tatras e Wanda aceitou. A partir daquele momento, as montanhas se tornaram sua obsessão. Não era apenas um esporte, era um modo de vida. Wanda não demorou a mostrar que era uma força a ser reconhecida. Nos Tatras, completou um curso de alpinismo com notas excepcionais, impressionando a todos com sua força e determinação. Mas isso era apenas o começo. Logo ela se aventurou nos Alpes, onde completou a tríplice coroa, o Mont Blanc, o Eiger e o Matterhorn. 3 das montanhas mais difíceis da Europa, conquistadas por uma mulher que mal havia começado sua carreira. O que mais Wanda Rutkiewicz poderia alcançar? Mas Wanda não estava satisfeita. As montanhas da Europa eram apenas o começo. Seu olhar estava fixo em algo maior, mais perigoso, o Himalaia. Em 1975, ela organizou e liderou a primeira expedição totalmente feminina para escalar o Gasherbrum Trail, uma montanha de 7.946 metros. Foi um sucesso retumbante e Wanda começou a ganhar reconhecimento internacional. Mas o caminho não seria fácil. Doenças, acidentes e tragédias a aguardavam na esquina. Em 1976, Wanda contraiu meningite, uma doença que a deixou à beira da morte. Ela teve que reaprender a andar e a falar, mas sua determinação era inquebrável. Apesar de tudo, ela voltou às montanhas, mais forte do que nunca.
Em 1978, recebeu um convite que mudaria sua vida: juntar-se a uma expedição internacional ao Everest. Mas essa não seria uma escalada comum. Wanda estava prestes a fazer história e enfrentar um de seus maiores desafios. O Everest não é uma montanha qualquer. É o teto do mundo. E nos anos 70, escalá-lo era uma façanha quase sobre-humana. Wanda juntou-se à expedição, mas logo percebeu que não se encaixava. Os homens não a respeitavam e as tensões aumentaram. Finalmente, ela decidiu fazer o que sabia fazer de melhor: escalar sozinha. Sem oxigênio suplementar, sem equipamento avançado, apenas ela e a montanha. Em 16 de outubro de 1978, Wanda Rutkiewicz tornou-se a primeira mulher europeia a alcançar o cume do Everest. Mas o preço da glória seria mais alto do que qualquer um poderia imaginar. O sucesso no Everest catapultou Wanda para a fama internacional. De repente, ela estava em todos os lugares: entrevistas, revistas, documentais. Mas o que acontece quando você alcança o topo do mundo? O que resta para conquistar? Para Wanda, a resposta era clara: o K2, a montanha mais perigosa do planeta. Conhecida como a Montanha Selvagem, o K2 é um desafio que tirou a vida até dos melhores alpinistas. Mas Wanda não era uma alpinista qualquer. Ela era uma lenda em formação. Em 1982, Wanda organizou uma expedição totalmente feminina para conquistar o K2. Era um time forte, determinado a fazer história, mas as montanhas não perdoam. Durante o treinamento no Cáucaso, um acidente mudou tudo. Um esquiador colidiu com Wanda, fazendo-a cair mais de 200 metros por uma encosta. O resultado, uma fratura no fêmur. Para qualquer um, isso teria sido o fim, mas não para Wanda. Wanda chegou ao acampamento base do K2, de muletas. Sim, você ouviu direito. Enquanto outros teriam desistido, ela estava determinada a continuar. Os carregadores locais ainda se lembram da louca polonesa que tentou escalar o K2 com uma perna quebrada. Mas Wanda não estava louca. Ela era obcecada. Sabia que o sucesso não era apenas uma questão de força física, mas de vontade. E ela tinha mais vontade do que qualquer um. A expedição foi um desafio constante. As condições climáticas eram brutais e a tragédia atingiu quando uma das integrantes da equipe, Helena, perdeu a vida em um acampamento de altitude. Apesar da dor, Wanda e sua equipe continuaram determinadas a honrar a memória de Helena. Mas a montanha não deu trégua. O clima extremo as forçou a recuar e o K2 permaneceu invicto, por enquanto. Wanda não desistiu. Nos anos seguintes, continuou escalando outras montanhas, acumulando sucessos e reforçando sua reputação como uma das maiores alpinistas do mundo. Mas o K2 ainda estava em sua mente. Em 1986, ela voltou para tentar novamente. Desta vez, como parte de uma expedição francesa. Era sua terceira chance, e ela sabia que não podia falhar. O clima no K2 naquele ano foi especialmente mortal. 13 alpinistas perderam a vida na montanha. Mas Wanda não parou. Quando o céu clareou brevemente, ela aproveitou a oportunidade. Seus companheiros Liliane e Maurice decidiram descansar, mas Wanda não podia esperar. Ela subiu sozinha, sem oxigênio suplementar, em uma façanha que poucos poderiam igualar. Em 23 de junho de 1986, Wanda Rutkiewicz tornou-se a primeira mulher a alcançar o cume do K2. Mas a descida seria um pesadelo. Na descida, o clima piorou. Wanda perdeu Liliane e Maurice na tempestade. Desesperada, ela voltou para procurá-los, arriscando sua própria vida. Mas a montanha não lhes deu outra chance. Wanda voltou ao acampamento base, coberta de gelo e à beira do colapso. Naquele dia, ela fez história, mas o custo foi imenso. Seus amigos não voltaram. Depois do K2, Wanda mudou. Ela havia perdido muitos amigos nas montanhas. Não queria mais liderar expedições. Queria escalar por si mesma. Entre 1986 e 1991, conquistou vários outros picos, mas algo nela havia mudado. A montanha não era mais apenas uma paixão, era uma obsessão que a consumia.
Em 1991, Wanda estabeleceu um novo objetivo: conquistar os 14 picos com mais de 8.000 metros. Faltavam apenas 6. Seu próximo alvo foi o Kanchenjunga, a terceira montanha mais alta do mundo. Mas essa expedição seria diferente. Desde o início, tudo deu errado. 4 membros da equipe tiveram que desistir devido a doenças, deixando apenas Wanda e seu amigo Carlos. Durante a escalada, Carlos percebeu que Wanda não era a mesma. Ela estava fraca, lenta, mas ele confiou em sua experiência. Afinal, era Wanda Rutkiewicz, a lenda. Carlos alcançou o cume e começou a descida passando por Wanda no caminho. Ela disse que estava bem, mas não era verdade. Essa foi a última vez que alguém a viu com vida. Wanda desapareceu na montanha e seu corpo nunca foi encontrado. O que aconteceu com Wanda Rutkiewicz? Ninguém sabe ao certo. Alguns acreditam que ela encontrou a paz nas montanhas, o lugar que sempre amou. Outros pensam que a montanha finalmente a reclamou. O que sabemos é que Wanda viveu como uma lenda e morreu como uma heroína. Seu legado permanece, não apenas nos recordes que estabeleceu, mas no espírito indomável que demonstrou até o fim. Wanda Rutkiewicz nos ensinou que os limites não existem, exceto aqueles que impomos a nós mesmos. Sua vida foi uma montanha russa, de triunfos e tragédias, mas ela nunca parou de escalar. E embora seu corpo nunca tenha sido encontrado, seu espírito continua vivo em cada montanhista que olha para o cume e diz: sim, eu posso fazer isso. Esta é a história de Wanda Rutkiewicz, a mulher que desafiou as montanhas e se tornou uma lenda. E assim termina a incrível história de Wanda Rutkiewicz, uma mulher que desafiou montanhas, limites e as expectativas de sua época. Sua vida nos lembra que, com determinação e paixão, não há pico que não possamos alcançar. Se você se inspirou na história dela, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Cada like e inscrição nos ajuda a continuar compartilhando essas aventuras incríveis. Qual montanha você gostaria de escalar? Deixe sua resposta nos comentários. Até a próxima!